Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui. Vamos dar só mais um minutinho aí para ver se chega mais uma galera. E a gente já entra aí no tema hoje que é muito legal, tá, galera? Galera, é o seguinte, como sempre, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito da live ou da fotografia no geral, bota aí nos comentários que depois do tema eu vou ler os comentários aí e bater um papo com vocês, tá bom? Responder aí as dúvidas para vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal, voltando então, né, ao nosso conteúdo, olha só, duas das características mais importantes na composição, na definição de uma fotografia hoje, de um ensaio, né, que tem um contexto um contexto aí de uma fotografia mais lúdica, né, de uma fotografia diferenciada, de uma fotografia realmente incrível, que impacte o cliente, né? Duas das características mais fortes nesse contexto são a nitidez da imagem, né? Nós buscamos muito a nitidez da imagem, é muito importante na fotografia. Como eu já disse, tem fotógrafos que acham que a nitidez não é tão importante assim, e não tem nada de errado com isso. Eu sou o cara que joga na nitidez, tá? Eu gosto muito de fotos nítidas. E o outro é o desfoque de fundo. O desfoque de fundo também é algo muito importante aí, dependendo do nosso estilo fotográfico, dependendo da nossa composição. Tem também alguns poucos aí fotógrafos que acham que o desfoque de fundo já ouvi assim coisas absurdas, né? O desfoque é coisa de quem não sabe compor. Não é assim, né? Para você ter um bom desfoque, você tem que saber aí o que vai estar no fundo da sua imagem, né? Como você compor com aquele fundo, a distância daquele fundo. Tem várias aí nuances que você precisa saber para conseguir aí um bom desfoque de fundo. Não é só botar uma lente clara na câmera e sair fotografando, tá? Então, esses dois fatores, eles têm uma importância muito grande nesse estilo de fotografia, né? No estilo diferenciado de fotografia, né? São fatores que enchem os olhos do cliente, né? Quem conhece o meu portfólio, quem vê o meu Instagram, né, o meu Facebook, vê que as minhas fotos eu peso a mão mesmo no desfoque, né? E também dou muito valor aí à nitidez, tá bom? E nós vamos começar então falando aí do desfoque de fundo. Vou falar um pouco sobre esse item, né, o desfoque de fundo, e depois vou falar sobre a nitidez e a relação, né? O principal disso tudo é a relação entre os dois. Eu já falei separadamente aí em outras lives sobre o desfoque e sobre a nitidez. Hoje eu quero mostrar para vocês a relação entre essas duas variáveis, tá? O desfoque de fundo, pessoal, ele depende de duas variáveis, de duas principais variáveis. Tem algumas outras pequenas nuances que fazem a diferença, mas basicamente ele depende de duas variáveis, tá? As duas principais, que são a abertura do diafragma, né, da lente, tá? Vou pegar essa lente quebrada aqui que é fácil de ver, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. A abertura do diafragma, que é essa peça que está abrindo e fechando dentro da lente, tá? Ó, aberta, fechada. Quanto mais aberto o diafragma, que é esta peça que vocês estão vendo dentro da lente, acho que dá até para cinquentinha aqui ver melhor, tá? Virar a câmera para baixo para não cair poeira. Aqui, ó. Ó, que dá para ver bem. Quanto mais aberto, maior o desfoque. Quanto mais fechado, menor o desfoque. A abertura do diafragma, então, ela tem a influência muito grande, né? Ela talvez seja aí... depende muito da situação, mas nós podemos dizer aí que ela é a principal razão da abertura, do desfoque de fundo, tá? Quanto mais aberto, mais o desfoque acontece. Olha só, vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma lente escura e essa aqui é uma lente clara. Cadê? Perdi o pino aqui. Olha a diferença de abertura. Qual vocês acham que desfoca mais? É óbvio que essa aqui, que abre mais, né? Ela é f1.8, essa aqui é f4, tá?
Então, olha só, o principal fator, né, do desfoque de fundo é aí a abertura do diafragma, né? Quanto mais aberto o diafragma, mais acontece aí o desfoque de fundo, tá? E, consequentemente, quanto mais aberto, entra mais luz também na câmera, tá? Ela consegue captar mais luz. Só que essa parte de luz nós não vamos falar hoje, tá? Senão a live vai ficar muito extensa. Então a parte de luz ela cai mais aí na tríade da exposição, tá? No tripé, velocidade, abertura e ISO. Quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho aqui no canal um cursinho ali básico, né, de fotografia que dá para você entrar lá e aprender, tá? Tá gratuito aqui no canal. E tem outros vídeos falando sobre essa parte aqui de iluminação. Não é isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar da influência da abertura no desfoque de fundo, tá? E a segunda variável aí, né, que é importante, tão quanto, né, a abertura do diafragma para incorrer aí no desfoque de fundo, é a distância do objeto. Quanto mais próximo você está do objeto, maior é o desfoque de fundo. Quanto mais você afasta do objeto, menor é o desfoque de fundo. Por quê? Porque quando você aproxima, você diminui a profundidade de campo, tá? Existe um campo em foco, que é chamado de profundidade de campo, onde está a parte nítida da imagem, tá? E quanto maior esse campo, menor é o desfoque de fundo. Quanto menor, maior é o desfoque. Quando você aproxima a lente e a câmera, né, o conjunto do objeto, você vai reduzindo esse tamanho e vai aumentando aí o desfoque de fundo, tá? Então, pessoal, tanto a abertura do diafragma quanto a distância que você está do objeto são aí os dois as duas variáveis que têm aí a maior influência no desfoque de fundo, tá bom? E eu vou, como sempre, mostrar para vocês, né, isso que eu estou falando, de uma forma visual, né, como é de costume, né, como quem me segue sabe que eu gosto de explicar, de uma forma visual, que é como você consegue ver melhor aí os exemplos, né, e entender melhor, né. Então vamos ali para o computador, eu vou abrir alguns slides para vocês e vou explicando aí essas nuances, tá? Tanto da abertura do diafragma quanto da distância aí do objeto, tá? Flecha é só para exemplo, tá, pessoal? Poderia ser qualquer um outro objeto aqui, tá bom? Até meu relógio poderia ser aqui, ó. Tá? O flash é só a título de exemplo mesmo, tá bom? Então vamos ali pro computador e vamos ver aí essa nuance, tá? Deixa eu dar uma lidinha aqui no comentário da galera. Boa noite, boa noite, boa noite, Tati. Todo mundo dando boa noite pra Tati aí. Wesley Costa. Roberto, deixei a Canon D350 e peguei o Manicom D3100. Cara, foi sim. Depois eu comento com você no final, tá? Aguenta aí que eu comento pra você por que foi, tá? Não pela marca, tá? Mas pelo modelo, eu já vou te dar aí um toque, tá? A marca, as duas são boas, tá? Não tem o que ver. Nitidez está ligado à iluminação? Sim, depois a gente comenta aí sobre isso, tá? Vamos lá, vamos pro computador aqui. Beleza. Então, olha só, pessoal. A profundidade de campo, ela é aquela área em foco na imagem, tá? Ela tem a área onde você faz o foco, onde você põe o ponto de foco da sua câmera ali e faz o foco. Então, um espaço atrás e um espaço na frente é a área em foco, é a profundidade de campo e é uma área onde vai ter foco na imagem, tá? A nitidez está em toda essa área? Não, ela é gradual, tá bom? Como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Os dois bonecos aqui mais próximos, eles estão mais nítidos do que os mais distantes. Então, é gradual. À medida que você vai se afastando do ponto de foco,
perdendo ali a nitidez, tá? Existe um círculo de confusão, que é um termo bem mais complexo, que eu não vou explicar agora, porque esse realmente precisa de muito tempo para explicar, mas é basicamente ali a área de transição entre o nítido e o não nítido, tá bom? Então a profundidade de campo é essa área onde está demarcado pelo DOF, tá? DOF é Depth of Field, né? Que é a profundidade de campo. E o que está fora dessa área, dessa profundidade de campo, né? É o que está aí desfocado. E o desfoque é gradual e vai aumentando à medida que os objetos vão se afastando da área em foco. Tá bom? Então, olha só, como eu disse, né, como eu expliquei aí, como primeira opção, né, e talvez aí a mais importante, né, é a abertura do diafragma. Então, a abertura do diafragma é a principal aí responsável pelo desfoque de fundo. Então, aqui eu tenho a representação de uma câmera, tá? Uma câmera fotográfica fazendo o foco em um boneco ali no meio, tá? Essa lente, né? Vamos imaginar aí que ela esteja numa abertura de f4, que está representado aqui. E como vocês podem ver aí, eu tenho um desfoque bem acentuado, né? Tanto à frente quanto atrás aí do objeto onde eu fiz o foco, tá? É exatamente dessa forma, tá, pessoal? A abertura grande da lente, ela proporciona aí maior desfoque de fundo. Por isso que uma cinquentinha, por exemplo, desfoca o fundo muito mais do que uma lente do kit, né? Porque a lente do kit, ela é em 50 milímetros, em 55 milímetros, ela é f5.6. E uma cinquentinha, ela tem f1.8, f1.4, né? Então o desfoque é muito maior. Por isso que a galera fala, ó, quer desfocar o fundo, vai para fixa, cinquentinha, 85, né? Até mesmo uma 35. Vai desfocar o fundo muito mais aí do que uma lente do kit, tá? E à medida que eu fecho o diafragma, olha só, fechei aí para 5.6, o que é equivalente aí a uma lente do kit. E olha só como aumentou a área em foco na minha imagem. Tá? E é exatamente isso que acontece quando você fecha o diafragma da sua lente. Não, novamente, pessoal, não estamos falando aqui, tá? Da luminosidade, tá? Da passagem de luz. Estamos falando apenas do desfoque e depois vamos falar da nitidez, tá? Que um tá ligado ao outro. Então, ao fechar 5.6, olha como o campo aumenta, a profundidade de campo aumenta e diminui consideravelmente o desfoque de fundo. Olha só, f1.4, f5.6, f1.4, f5.6. É exatamente dessa forma que se comporta a abertura do diafragma em relação aí ao desfoque de fundo, tá bom? Aqui uma imagem é um comparativo na mesma imagem, em cima em f1.4, embaixo aí em f5.6, mostrando aí a profundidade de campo. Então, quando você quer desfoque de fundo, você abre o diafragma. Quando você quer tudo em foco, você fecha o diafragma. Só que, claro, aí tem a luz, né? Muitas vezes você pode abrir muito o diafragma e entrar muita luz, né? E aí você, tipo, num sol, por exemplo, é muito difícil você usar uma abertura de f1.4 fotografando no sol, porque você sobe a velocidade até 14000, desce o ISO até 100 e ainda assim a foto estoura. Então aí já é mais complicado. Você pode usar um filtro na frente da lente, né? Um filtro ND, né? Que bloqueia um pouco da luz. É uma opção aí também que você pode usar para poder abrir, né? Isso é muito usado para quem fotografa mais paisagem, tá? Porque quem faz ensaio não chega nessas situações não, tá? E ao fechar, né, o diafragma, você pode ter o problema da falta de luz, ter que subir ISO, né, ter aí ruído na sua imagem e tudo mais, né? Então tem esses problemas de luz, mas
Como eu disse, não é de luz que estamos tratando aqui, tá bom? E aqui, um exemplo prático para vocês de abertura. Olha só, eu fiz a foto, né? Câmera no tripé, tá bom? Eu fiz a primeira foto em F11 e como vocês podem ver, está tudo praticamente em foco, tá? Só não tem mais foco no objeto aqui, pessoal, em todo o campo, porque como a pelúcia é pequena, é uma foto muito aproximada, tem o lance da distância, que nós já vamos ver isso aí, tá? Daqui a pouco, depois da abertura, mas aí vocês vão entender. Mas, né, a título aí de exemplo, né, vocês podem ver que na primeira foto, né, onde nós estamos com F11 de abertura, que eu fiz com F11, eu tenho praticamente tudo em foco. Na segunda foto, eu abri o diafragma para F5.6 e olha só como já aumentou o desfoque de fundo, né? Na primeira foto, você consegue ler a marca da câmera que está lá atrás, né? A Canon. Na segunda, você já não consegue. Né? Na primeira, você consegue identificar que tem canetas lá atrás, tem uma tesoura, né? No porta-caneta lá, no porta-lápis, né? Na segunda já está bem borrado, né? Já fica mais difícil aí de identificar. E também não dá para ler ao Canon também. O Nikon, da outra câmera que está mais perto, ainda dá para ler, né? Já está começando a desfocar, mas ainda dá para ler. E na imagem em f1.8 tá tudo desfocado lá atrás, tá? Isso aqui foi feito com uma cinquentinha, tá, pessoal? 50 milímetros. Essa aqui, tá? Então, como vocês podem ver aí, já desfocou tudo, né? Não dá nem para ler a câmera que está mais perto aqui, né? A gente sabe porque é uma Nikon, a gente está vendo nas outras imagens. Senão, realmente não daria para ver. Então, derreteu todo o fundo com grande abertura na lente, tá? Então, como vocês podem ver, a abertura do diafragma tem influência gigantesca aí no desfoque de fundo, tá bom? E seguindo aí, né, quanto mais perto do objeto, menor será a profundidade de campo e maior será o desfoque. Como também havia explicado ali, quanto mais você se aproxima daquele objeto que você fez o foco, maior é o desfoque de fundo, tá? Pessoal, deixa eu fazer um adendo aqui. Vocês estão vendo que também tem o desfoque à frente, né? Só que isso é uma coisa que a gente quase não vê na fotografia, porque não fica nada à frente da onde a gente faz o foco, né? Raramente você põe ali uma folha, alguma coisa na frente, mas o foco geralmente vai, né, no que está na frente da nossa foto, né? Mas isso aqui é para vocês entenderem que também existe uma profundidade de campo para frente da imagem, tá bom? E ao afastar a câmera, nós também aumentamos aí a nossa profundidade de campo. E notem, pessoal, que nas duas imagens, tá? Nós estamos aqui em f2.8, tá? Então, com câmera perto, profundidade pequena, e com câmera longe, profundidade maior, tá? E aqui também aí um exemplo desses para vocês, tá bom? Na imagem de cima, né, nós estamos com a câmera próxima ao objeto e temos aí um grande desfoque, né? Uma pequena profundidade de campo e um grande desfoque. E na imagem de baixo, né, onde nós afastamos a câmera e mantemos a abertura em f2.8, nós aumentamos a profundidade de campo. E aqui um exemplo prático para vocês, tá? As duas imagens eu estou com f1.8 e aí dá para ver a diferença absurda no desfoque de fundo também, né? Na primeira imagem eu estou com a câmera distante, então aí dá para ver que a câmera atrás é uma Nikon, né? A de trás não dá para ver a marca, mas dá para identificar que é uma câmera, né? Lá atrás a gente consegue ver que tem alguns objetos e tal. E na imagem onde eu aproximei, onde eu, né, cheguei com a câmera perto, praticamente nem o Nikon ali dá para ler, né? E lá atrás nem dá para ver que é uma câmera, a gente sabe porque a gente está vendo na primeira imagem, né? E a mente já construiu aquela imagem ali. Mas se eu mostro aleatoriamente uma imagem dessa aí, ninguém sabe que aquilo ali é uma câmera. Então tá aí a diferença de desfoque, né?
referente ao referente aí à distância do objeto, tá bom? Agora eu vou voltar a imagem aqui para mim, porque nós vamos falar sobre a nitidez, tá bom? Então, pessoal, como vocês viram aí, são dois fatores, né, que mais tem influência aí sobre o desfoque de fundo, né? A abertura do diafragma e distância do objeto. E a abertura do diafragma, ela depende muito da lente. A distância não, você pode aproximar, afastar. Só que a abertura depende da lente. Então, chegar a uma fotografia realmente com um bom desfoque de fundo, aquela fotografia realmente que impressiona o cliente, né? Porque vamos combinar, né, galera? O desfoque de fundo impressiona mesmo o cliente, né? Porque se não for para desfocar o fundo, o cliente faz aí com o celular mesmo. Ele não, às vezes tem até celular que já está desfocando o fundo e tal. Mas o desfoque tem muito peso, né? Então, quanto mais clara for a lente, melhor é o desfoque, tá? Uma lente 2.8 vai desfocar muito mais do que uma lente do kit. Uma lente f1.8 vai desfocar mais do que a lente 2.8, né? Por isso fixas são mais indicadas aí para ensaio, né? Como por exemplo a cinquentinha, que é uma lente razoavelmente barata, né? Tem até da Yongnuo aí que é mais barata ainda. Então se você gosta aí de desfoque de fundo, tenta investir aí né, em uma lente fixa aí, uma 50mm, tá? E nós vamos falar agora da nitidez da imagem, tá? Deixa eu trocar aqui para minha tela. E nós vamos falar agora da nitidez da imagem, tá? E a nitidez da imagem, ela está ligada ao desfoque de fundo. Por quê? Porque a nitidez da imagem, ela depende, primeiro, da qualidade da lente, tá? Ela depende muito da qualidade da lente. E ela depende também da abertura usada, tá? A abertura da lente tem muita influência na nitidez da imagem. E se a abertura tem influência no desfoque, porque ela tem, como nós vimos, e também tem na nitidez, então a nitidez e o desfoque precisam né, ter uma relação aí entre elas, tá? E nós vamos entender essa relação agora. Olha só, a máxima abertura da lente, na quase 100% das lentes, quase não, em 100% das lentes, ela não tem o seu ponto máximo de nitidez na sua máxima abertura, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui uma cinquentinha f1.8 e abrir ela em f1.8, ela não vai ter o ponto máximo de nitidez, tá? E não tem o que fazer. Ela não vai apresentar nitidez máxima em f1.8. Se cravar o foco, ela tem uma nitidez até razoável, mas muito longe da nitidez máxima que ela tem, tá? Você precisa fechar para ter nitidez, mas fechar tudo? Não, porque se ela passar do seu ponto máximo de nitidez, ela também começa a perder nitidez. Aí ela começa a perder por difração. Então, nem muito aberta, nem muito fechada. E onde é este ponto máximo de nitidez? Na grande maioria das lentes, ele está compreendido aí entre dois pontos de luz mais fechado do que a abertura máxima, tá bom? Então você fechou um pouco o diafragma, você tem o ponto máximo de nitidez da sua lente. Esse ponto é conhecido como sweet spot, tá? Sweet spot é o ponto máximo de nitidez da lente. E quando passa desse ponto e continua fechando, aí ele começa a perder também nitidez. E às vezes eu vejo uma galera que está começando a errar nesse ponto. Porque é o seguinte, a galera ouve a seguinte frase, ou o seguinte termo: a lente, se você abrir toda ela, você perde nitidez. E
Muita gente fala isso e realmente é verdade. E aí a pessoa que não tem conhecimento, ela faz a seguinte assimilação. Se abrindo todo o diafragma ela perde nitidez, quer dizer que fechando eu ganho. E aí a pessoa vai lá e quer fechar para F11, F16, F22 e também não vê nitidez na sua foto. Por quê? Porque também perdeu nitidez por difração. Tá? Então existe aí um ponto máximo de nitidez da lente. E vamos ali para a tela também do computador, que eu também vou mostrar isso para vocês em gráfico, tá bom? Eu acho que é mais fácil de entender, né, galera? Então, olha só. Eu tenho uma escala aqui de aberturas da lente, tá? Uma lente que começa aí em f1.4, digamos a 50 ou 85, tá bom? Então, digamos que uma lente que começa em f4 aí, né, tem a sua abertura máxima f1.4, onde seria aproximadamente o sweet spot dessa lente? Seria aproximadamente em f2.8, onde ela apresentaria a sua maior nitidez, tá? E passando de f2.8, por exemplo, f4, 5, 6, 8, 11, ela vai perdendo também a sua nitidez, tá? Ali, próximo do sweet spot, você não vai ver muita perda. Por exemplo, de 2.8 para 4, não vai ver perda. Para 5.6 não vai também. Mas de f8 para frente, você já vai começar a ver aí uma grande perda de nitidez, tá? E o sweet spot, ele não é exatamente 2 pontos, tá? Isso pode aí, pessoal, variar de lente para lente, tá bom? Tem lente que é 2 pontos, tem lente que é 1,5 ponto, tem lente que é 2,5 pontos. Depende muito da construção da lente, tá? E isso também não significa que a lente não seja nítida na sua máxima abertura, né? Porque, por exemplo, você pega uma 50 f1.8, se ela cravar o foco, ela tem uma nitidez boa já em f1.8, né? Você pega uma lente, por exemplo, uma 85 f1.4, cravou o foco em 1.4, seja Canon ou Nikon, já vai ter uma nitidez muito boa. Só que se você quiser realmente o filé da nitidez, você vai ter que abrir ela, né, para, por exemplo, 2.8, tá bom? Se é uma lente f2.8, como por exemplo a 1750, a 1755 original da Nikon ou Canon, né, a Sigma ou Tamron 1750, né, a 2470, a 70-200, que são lentes que começam em f2.8, ela vai ter aí a sua máxima nitidez por volta de f5.6. Mas como eu disse, não é exato, pode variar um pouco. O ideal é você testar a lente para descobrir o seu sweet spot, mas gira em torno aí de 2 pontos aí de luz, tá bom? Então olha só, galera, se você quer ter a máxima nitidez de uma lente, eu vou até voltar a imagem aqui para mim. Então olha só, galera, por que existe essa relação entre desfoque de fundo e nitidez? Se você quer a máxima nitidez de uma imagem, você vai conseguir o máximo desfoque daquela lente? Não. Não vai e não tem o que fazer para conseguir. Por quê? Porque se você quer a máxima nitidez, você precisa fechar 2 pontos. E fechou 2 pontos, você já sacrifica aí um pouco, né, do seu desfoque de fundo. Porque para ter o máximo desfoque é na máxima abertura da lente, tá? E o inverso também é válido. Se você quer o máximo desfoque de fundo, você vai conseguir a máxima nitidez daquela lente? Não. Porque você precisaria fechar 2 pontos para alcançar aí a nitidez. Então você precisa definir o que é mais importante naquela fotografia que você está fazendo. O desfoque ou a nitidez. Você precisa ter isso em mente. Olha, eu vou dar mais importância para o desfoque. Então eu sei que eu vou sacrificar um pouco a nitidez e vou fazer ali, se eu estou com uma 50,
vou para f1.8, que eu quero desfocar o fundo. Aí, o que eu faço? Faço 3, 4 fotos da mesma cena, 5, 6 se precisar, para ter certeza que vai cravar o foco, que eu vou ter uma com o foco cravado, ou então eu confiro na hora com o zoom ali na câmera, né? E depois, na pós-produção, eu aumento um pouco a nitidez, né? Priorizei o desfoque de fundo. Ah, não, mas eu quero priorizar a nitidez, tá? Já no clique. Eu quero que a minha foto seja o mais nítida possível. Então, eu vou aí sacrificar um pouco do desfoque de fundo. Não vou ter tanto desfoque. Depois eu posso melhorar, aumentar aquele desfoque no Photoshop, na pós-produção, tá? Mas o importante é você saber que não dá para ter o melhor dos dois mundos na mesma imagem, na mesma lente, tá bom? E pessoal, agora eu vou ler aí os comentários da galera, responder aí as mensagens aí, tá bom? As dúvidas da galera. Ah, esse fio tá curto do meu microfone. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro do Wesley, né, que já tinha lido. Roberto, deixei a Canon D350. No caso 350D, né, no caso. E peguei uma Nikon D3100. Foi uma boa escolha? Foi. Foi pelo seguinte, cara, não pela marca, tá? Porque as duas marcas são boas. Canon e Nikon são as líderes aqui, né? São as câmeras que nós temos no Brasil e eu já usei as duas e afirmo, as duas são excelentes. Agora, em relação à D350, é uma câmera muito antiga, né? Ela é, se eu não me engano, a XSI, né? Cara, ela é antiga demais, ela é ruim de ISO, né? Mas não porque Canon é ruim de ISO, não tem nada a ver, ela é ruim de ISO porque ela é antiga, é das primeiras câmeras. Você passa de ISO 800 dela, ela granula, é como se eu fosse comparar com uma Nikon D40, né, D60, passou de ISO 800, granula, né? Megapixel dela é baixo, deve ser uns 8 megapixels, sei lá. Até que isso não tem muita importância, tá? Mas realmente a Nikon D3100 já é um outro nível. Apesar de serem duas câmeras de entrada, mas são de épocas diferentes. A Nikon D3100 você bota ISO 1600 de boa nela, né? Já é um sensor mais novo, uma tecnologia mais nova. E por esse motivo foi realmente uma boa troca, tá bom? Realmente é uma câmera de qualidade de imagem aí muito superior, principalmente quando faltar aí a luz, tá? A diferença aí de captação de luz das duas é muito grande, tá bom? Novamente, né, não é por conta da marca, e sim por conta do modelo que um é superior ao outro, não são da mesma época, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Dani Pedro, Wesley, beleza? João Batista, boa noite, galera do Clique, boa noite. Tudo perfeito. Cheguei, Karina Rafaela, tudo bom, Karina? Caio, boa noite, BH, show de bola. Ricardo Mendes, Roberto, D5000 tem nitidez ruim, você sabe me dizer? Sei que a qualidade da lente influencia também. A qualidade da lente é a total influência, cara. A D5000 tem uma nitidez boa. A D5100, 5200, D3000, D3100, a D7200, a D610. Todas essas câmeras são projetadas para terem nitidez, tá? Então ela vai ter nitidez. A lente é 100% da nitidez, tá? Até mesmo uma câmera antiga, por exemplo, se eu pegar uma Nikon D40, né, que é a primeira Nikon digital, é a lente que vai fazer a diferença. Como eu disse, o problema é ISO. Você pega uma D40 e em 800 já granula. É uma câmera feita para 400, né, 200. E se você sai num lugar bem iluminado, usa um flash bem, né, com uma lente nítida, você vai ver nitidez nela também. Qualquer câmera é boa de nitidez. Estou falando de DSLR, tá, pessoal? E também mirrorless aí, tá? Não estou falando de outros tipos de câmera que não são legais, tá bom? Mas a D5000 é sim uma excelente câmera para apresentar nitidez, como qualquer uma outra. Botou uma lente boa aí, cara, sai de baixo que você vai se espantar com a nitidez dela, tá bom? Fica tranquilo que ela é excelente, beleza? Vamos lá. Fabiana Souza, qual câmera você está segurando? Esta aqui é uma D
D610, uma Nikon D610, tá? Uma full frame. É a full frame de entrada da Nikon, tá? Gosto muito dessa câmera aqui. E filmando aqui, né, fazendo a transmissão, eu tenho uma D7200, que é uma cropada também da Nikon, tá? Uma câmera, meu, aquela câmera ali é fera. Essa aqui é boa, tá? Tem uma qualidade de imagem boa, né? Mas aquela ali, além dela ser boa, ela tem foco rápido, preciso, é muito boa aquela câmera ali, tá? As duas são excelentes, tá bom? Dani PB, percebi isso quando tirei foto com a 35 1.8. Ela tem diferença da minha 50 1.4. Diferença em que sentido você fala? Diferença de nitidez ou de desfoque de fundo? Tem diferença, né? A 50 1.4, se você está falando da Nikon 50 1.4G, cara, você está falando uma lente absurda, viu? Essa lente é uma lente aí para tirar o chapéu, né? Mas fala para mim qual que é a diferença que você percebeu aí. Qual a máxima nitidez da cinquentinha? Qual 50? 1.8? Se for 1.8, f4. E se for 1.4, f2.8, tá? Gira em torno disso aí, como eu disse, não é aí exato, né? Não é uma regra exata, tá bom? Mas é mais ou menos isso aí, tá? Com a mirrorless conseguimos ter essa nitidez de desfoque? Sim, a mesma coisa. O desfoque e a nitidez, como eu acabei de falar pro Ricardo ali, né? A nitidez, até a câmera tem uma certa influência, mas não muita, bem pouquinho, tá? O sensor. Mas o desfoque de fundo, ele tá totalmente relacionado à lente. Não tem relação com a câmera. Entre uma full frame e uma crop, até dá um pouquinho de diferença no desfoque de fundo, tá? A crop, né, por ela aproximar um pouco mais, por você afastar mais da imagem, né, ela ter o poder de aproximação, né, e ela ter o sensor um pouco mais fechado, né, ela aumenta um pouco a profundidade de campo. Então ela tem um pouquinho menos de desfoque de fundo, mas é uma coisa praticamente imperceptível para o cliente, tá? Tem que ser muito observador para você ver a diferença aí no desfoque de fundo entre uma crop e uma full frame. Não estou falando que não existe a diferença do desfoque, tá? Mas tem que ser bem observador, tem que ser um fotógrafo com experiência. Aí ele olha, ele sabe, tá? Mas o cliente ou um fotógrafo iniciante não consegue ver a diferença não, tá? Isso tanto faz, mirrorless para DSLR, tanto faz. Não vai interferir no desfoque de fundo, é sempre a lente, tá bom? E a nitidez tem aí, né, um pouco de diferença, né? Você pega, por exemplo, uma mirrorless dessas de última geração e tal, elas têm um pouquinho mais de nitidez sim, né? Do que uma DSLR. Mas, gente, se você tiver com uma lente boa em ambas as câmeras, vai ser também difícil notar aí a diferença, tá? É a lente que faz toda a diferença. Quanto melhor a lente, quanto mais top, você pega a linha L da Canon, né? Ou a linha nanocristal da Nikon, aí você vê que nitidez realmente tá na lente, né? É a lente que faz aí a diferença. Tá bom? Vamos rolar aí. Tatiane, qual câmera devo comprar? Fabiana, você está começando? Depende do seu orçamento, né? Isso, olha, tem câmeras, você consegue com R$1.500 comprar uma T3i usada com a lente do kit, né? E, por exemplo, se você, Roberto, eu tenho R$20.000 para gastar, é claro que eu vou te recomendar uma mirrorless, né? Que é o futuro. Pega uma mirrorless, pega uma lente boa. Então depende muito do seu orçamento. Tem câmeras aí até de R$100.000, né?
Ah, dinheiro não é problema para mim, eu sou milionário, então vá logo numa médio formato, numa Hasselblad 80 mil, com lentes de 130 mil, né? Tudo depende, vai muito aí. Mas assim, se o orçamento tá apertado, você pode, por exemplo, aí com 1.500, R$ 2.000, comprar uma câmera boa, como por exemplo, uma T3i, né? Às vezes até uma T4i, uma D3200 da Nikon, já com a lente do kit, né? Uma D3300, uma D5200. Câmeras de entrada, tá? Câmeras de entrada. Você pode aí pesquisar tanto da Nikon quanto da Canon, né? A linha TXI da Canon é muito boa. X você troca por um número, tá? T3i, T4i, T5i, T6i, essa linha é a linha de entrada para quem tá com a grana curta, é boa. E na Nikon, a linha D3X, né? X você substitui por número, ou D5X. D3000, 3100, 3200, D5200, D5100, D5300. Essa linha são as linhas mais baratas e são câmeras excelentes, tá? E aí, se a grana não for problema, você vai subindo de escala, né? E aí muitas opções, tá bom? Agora eu vou tentar comprar uma 50, pois eu tenho a 18-105. A 50 vai ficar legal aí. Pode comprar sim, que é uma lente excelente, tá? Qual é a melhor nitidez da 50 f1.8? Esse aí eu falei, né, Auro? Da 50 f1.8 vai estar ali por volta de f4. E da 1855, cara, f7.1 e f8, tá? De f9 para frente ela já começa a perder nitidez por distorção, tá bom? Comprei, deixa eu ver, Roberto, eu tenho um iOS Rebel T5i, o que você acha dela? Estou começando. Excelente, excelente. Câmera muito boa, qualidade de imagem muito bom, tá? É uma câmera de entrada, mas ela é uma câmera aí de gente grande, tá? Sou capaz aí de fazer um casamento com uma dessa aí com o pé na costa. Excelente câmera, começou muito bem, tá? A lente é a 1855, né, que é a lente do kit. Futuramente, tenta comprar uma cinquentinha, 50mm, tá? F1.8. É uma lente barata e você vai ver uma diferença absurda na qualidade de imagem, absurda mesmo, tá bom? Ricardo Mendes, comprei a 85. Ali, paguei 2. Ô, cara, legal, hein? Então você comprou a 85. F1.8G, né? Você comprou? Essa lente é muito boa, tá? Só confirma se é F1.8G, tá? Não vai comprar a D, que não funciona aí na D5000, tá? Anderson Ferreira, boa noite, Roberto. Acho muito bom os teus conteúdos. Tem uma T5i com uma objetivo 1.4. 1.4? Foto de estúdio, cara. Foto de estúdio tem. Putz, foto de estúdio nem é legal essa lente. É a 50mm a lente que tá falando? Ou é a 35? Porque foto de estúdio você precisa fechar, tem que ter profundidade de campo. E por incrível que pareça, uma lente muito boa para estúdio é a do kit. Ela tem um resultado muito bom. Por quê? Porque você pode fechar ela para 7.1, para 8, o que numa cinquentinha já começa a distorcer. Então, para estúdio, você pode usar aí a lente do kit dela, tá? Tranquilo. E fecha aí para 7.1, para f8, né? Porque você vai ter iluminação, tá bom? 1805 vai estar também por volta aí a melhor nitidez, por volta também aí de f7.1, tá bom? Obrigado por responder minha pergunta. Imagina, tamo junto aí, gente. Obrigado, f1.8G, cara, essa lente é muito boa. Então, eu quero comprar uma 85.8G para mim, sabe? Eu já usei de um amigo, a lente é excelente, mas eu ainda não comprei não, mas eu vou comprar. Tenho vontade de comprar essa lente. Quando eu usava Canon, a minha lente preferida era a EFS, né? F1.8 da 85. Gosto muito dessa DF, uma DF bem legal. Muito boa. Qual lente você falou? Não apareceu aí.
Wagner Lírio, qual lente você falou? Apareceu uma porcentagem aí. Não entendi muito bem. Tem uma 1855, uma 50, uma 24. Minha câmera é T5. Bom para começar, excelente, cara. Você já está começando aí com uma lente do kit e duas fixas, né? Boas, duas fixas excelente. Tá começando muito bem, tá? Wesley Costa Santos Muniz, obrigado, Roberto. 50 que você falou. Sim, eu falei da 50, falei da 85. 50 é muito boa, viu, Wagner? 50 f1.8, f1.4 melhor ainda. Daniel PB, a lente. Galera, deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Bom, dá para ir aí porque essa live não vai ficar gravada, né? Vamos aí mais um pouco. A lente que eu tenho são ótimas. O problema sou eu mesma. Não entendo como configurar a minha máquina, eu sou péssima. Eu entrei em pânico na hora de mexer no ISO, diafragma e velocidade. Dani, entra no meu canal aí. Tem 5 aulas lá, fotografia básica. Assista essas 5 aulas. Já vai dar aí um gás. E olha só, entra no workshop, tá? Participa aí do workshop, né? O poder da fotografia. Vai ser muito legal para quem está começando, vai ser excelente. É bom já para quem já está no ramo, tá? Mas para quem está começando aí tem até um plus, tá bom? Então entra que você vai gostar muito, tá? Não sei se você já se inscreveu lá, tá bom? Mas faz parte do aprendizado, tá? Velocidade, abertura e ISO é o começo. E depois você vai ver que tem um mundo gigantesco. E a fotografia, ela é prazerosa. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Quando você aprende uma coisa, você quer que aquilo que tenha mais. Nossa, eu quero mais, eu quero mais. Assim que funciona a fotografia e assim que nós crescemos na fotografia. Entra no workshop que você vai se surpreender, tá bom? Eu acho que está a gente preocupada no equipamento e não está a observar o conhecimento passado aqui, mas não é muito, pois eu tenho uma 50 e uma 0210 f4. Acho que você quis dizer uma 0210, não sei que lente que você quis dizer aí, tá? Mas não entendi muito bem a sua colocação, tá bom? Obrigado, Roberto, por responder minha dúvida. 35 é boa, é excelente. 35 é excelente. SL3 com 24-105, boa lente também. Série L. F4, pode botar aí entre 5.6 e 7.1, tá? Lente zoom tem ali algumas diferenças aí, tá? Mas pode botar entre 7 e 1 aí que vai ter nitidez boa, tá? Roberto, quando vai abrir a inscrição para fazer o seu curso? Wesley, vamos abrir no workshop, eu vou comentar tudo, tá? Entra lá no workshop que eu vou fazer os comentários sobre o curso também, tá? O meu curso aí que é muito bom, né? O Auro aí já é meu aluno, né? Ele pode até dar um parecer aí para vocês, mas no workshop, tá? Participa lá que eu vou fazer aí, vou comentar sobre o curso. Tá bom? Tati, eu tô esquecendo de falar alguma coisa aí? Todo dia aprender um pouco, isso aí. Eu acho que o Paulo Barbosa, ele quis dizer, né, que a gente tem que se preocupar um pouco mais com o conhecimento do que com o equipamento. Realmente, né? A gente tem que, na verdade, se preocupar com os dois, né? É preciso conhecer, né, o nosso equipamento e conhecer também a fotografia, né? Nos aprimorarmos aí cada vez mais na fotografia, tá? O Ricardo Mendes, pessoal, recomendo o curso online do Roberto, sou aluno do curso, muito completo, olha só, até edição tem, bem completo mesmo, tá aí, ó, o Ricardo aí, dando um depoimento para vocês. Roberto, realmente a fotografia é um mundo, e quanto mais a gente estuda, mais queremos aprender, é demais, né? Até hoje, gente, olha lá o meu portfólio, olha as minhas fotos, e até hoje eu estudo, eu procuro coisas novas, né? Eu preciso fazer coisas novas, aprender coisas novas e trazer coisas novas para os meus alunos, né? É um mundo gigantesco, né? Nunca vamos aprender tudo, tá bom? Neste workshop vai ter informações acerca das composições dos objetos que funcionam
em que situações, etc. Sim, vamos falar sobre composições, né? Inclusive, vou dar dicas aí para você realizar as suas composições nos ensaios, planejar os seus ensaios fotográficos, realizar ensaios fotográficos incríveis, tá? Impossíveis aí de não vender. Está com dificuldade de vender a sua fotografia? Talvez a culpa seja da sua fotografia. E lá eu vou ensinar como você pode fazer aí ensaios irresistíveis, tá bom? Eu adoro equipamento, mas sou muito exigente com as minhas fotos. É isso aí, precisa ser, né? Cara, o fotógrafo que não adora equipamento, não é possível. Porque é tão gostoso, né, gente? Eu lembro quando eu peguei a minha primeira câmera fotográfica na mão, gente, eu comprei porque eu era web designer. Eu mexia com site, eu comprei ali à toa para fazer, naquela época, que, nossa, linda, o HTML 1 e 2 lá atrás, para fotografar os clientes, né? Às vezes o comércio do cliente, para fazer o site dele, era coisa assim. Quando eu peguei a câmera na mão, mas foi uma paixão avassaladora que eu virei fotógrafo. Larguei os sites aí e acabei virando fotógrafo. É gostoso, o equipamento faz parte, é a extensão dos nossos olhos, né? Então falar que não gosta de equipamento, eu adoro equipamento de fotografia, adoro mexer, aprender, e claro, é um conjunto com a fotografia, com o conhecimento, com a composição, né? É um conjunto ali que resulta na fotografia de alta qualidade, tá bom? Acho complicado aliar técnica com a criatividade. Vou falar de... Ó, muito legal o comentário aí da Arlene. Acho difícil aliar técnica com a criatividade. Não é. E eu vou falar muito sobre a criatividade. Eu vou desvendar a criatividade no workshop. Eu vou explicar para vocês o que é essa tal criatividade e esse tal dom de ser fotógrafo. Vou desvendar mitos, tá bom? Porque é fácil você aliar técnica, conhecimento e experiência com a criatividade, tá bom? O resultado disso é muito consistente, tá bom? Então não percam aí o workshop, tá bom? Roberto, dá uma baita assistência para os alunos via WhatsApp. Chamou os alunos do curso, cara, a gente vai até o cerne da questão, tá? Até para o Ricardo aí, assessorei ele até para comprar a lente aí, tá bom? Os alunos do curso mesmo, que tem acesso, né, comigo lá, assistência total, tá bom? Bom, galera, é isso aí, tá? Já passamos aí de 1 hora de live, tá? Eu quero agradecer aí todos vocês que ficaram comigo até aqui. Novamente, não percam o workshop do 17, 18, 19, que realmente vai ser imperdível, tá? Vai ter muito conteúdo ali para vocês, tá bom? Então não percam, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Já passamos de 1 hora de live. Deixem o seu like para mim aqui, tá bom? Curtam, compartilhem essa live. Compartilha não vai dar porque eu vou tirar, desculpa, tá, galera? Mas curta aí, tá bom? Se inscrevam aí no meu canal e ativem o sino de notificações. E olha só, quinta-feira vai ter a última live antes do evento, tá? E quinta-feira vai ser no Instagram. Corram lá no Instagram e me sigam, tá? Sigam o meu perfil que também tem muito conteúdo lá para vocês, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até mais.